Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do conteúdo Administração da Produção e Operações. Eu sou Francisco Basílio, sou o professor responsável pela condução deste conteúdo para o módulo que estamos. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos vendo essa aula gravada. Primeiramente, quero dar as boas-vindas à nossa aluna Milena Lúcia, que está aqui conosco nessa gravação. Seja muito bem-vinda, Milena. Depois você escreve aí de onde é que você está falando, tá? Eu estou falando aqui de Recife. Gosto sempre de lembrar que este é o nosso segundo encontro de um total de 6 encontros previstos para esta disciplina, este conteúdo. E também sempre gosto de lembrar que o objetivo da nossa web é dar uma visão geral do conteúdo previsto para esta unidade. Muito importante assistir as webs, muito importante quem puder participar da gravação das webs, e também é muito importante acessar a plataforma e ver os conteúdos que estão lá disponíveis. É a web com o acesso à plataforma que vai dar o aprofundamento necessário para os conteúdos. Vou aqui começar a compartilhar minha tela e vou desabilitar só um pouquinho minha câmera para melhorar a qualidade da gravação. Essa é a disciplina de Administração da Produção e Operações, e essa é nossa segunda web. Eu sou Francisco Basílio, sou o professor responsável pela condução deste conteúdo. É importante sempre a gente fazer esse retorno para a nossa trilha de aprendizagem deste conteúdo. Já tivemos a nossa primeira unidade. Nós falamos sobre a evolução do sistema de manufatura. Teremos esse nosso segundo encontro, e nesse segundo encontro falaremos sobre os sistemas de manufatura. Na nossa terceira web falaremos sobre padronização e qualidade, a importância que há que as empresas, as organizações dão à padronização e à qualidade. E por fim, falaremos sobre layout e métricas da produção. Teremos ainda uma web onde faremos uma revisão sobre todos os conteúdos e também teremos mais uma web sobre alguns exercícios que estão previstos de serem realizados. Vamos fazer um resumo, um breve resumo do que foi visto na nossa primeira web. No nosso primeiro encontro, falamos sobre a evolução da manufatura, que saiu de um pensamento artesanal
ainda na época do feudalismo, passamos pela primeira revolução industrial, muito fundamentada nas teorias de Adam Smith, da Riqueza das Nações, um livro que eu recomendo, quem puder, leia. É um livro que já é de domínio público, portanto é gratuito, só entrar na internet e colocar Riqueza das Nações, que vai ver o livro em formato PDF. Falamos um pouco sobre o sistema Toyota de produção. Hoje vamos falar um pouco mais sobre, e também falamos a características divergentes que há entre o Fordismo e o Toyotismo, sobretudo no que concerne a forma de pensar os sistemas produtivos. Falamos sobre o sistema de manufatura, falamos sobre a indústria 4.0 e também falamos como é esse perfil do profissional da indústria 4.0. Muito importante nesse mundo bastante tecnológico que vivemos é entender a importância da indústria 4.0 e entender também que características ajudam no sentido de entender melhor o que o mercado precisa deste profissional. Falamos também sobre a classificação dos sistemas de manufatura e também falamos sobre a aplicação do trabalho padrão, ou seja, entender a padronização ou como esse trabalho deve ser padronizado, e falamos sobre o gráfico de balanceamento de operações que nós chamamos de GBO. Esse foi, em linhas gerais, aquilo que conversamos no nosso primeiro encontro. Para o encontro de hoje, nós vamos falar sobre um tema que tem relação com a administração da produção, sim, mas é um tema que também será mais bem explorado no conteúdo específico desse tema. Então, para este nosso encontro, a gente pretende falar um pouquinho sobre o conceito de PCPs, que está aí na tela, planejamento e controle da produção, falar um pouquinho sobre os tipos de planejamento a curto, médio e longo prazo, falar da relação que há entre PCP e os modelos de produção, avaliar a importância de utilizar medições de desempenho. Vamos falar de uma importante ferramenta chamada OEE, Overall Equipment Effectiveness, e também vamos finalizar falando um pouco mais sobre o sistema Toyota de produção, o conceito de manufatura enxuta e como ele atua na prática. Isso é o que está previsto para esse nosso segundo encontro. Como eu falei no nosso primeiro encontro, a disciplina da administração da produção e operações é uma disciplina que ela perpassa, ou seja, ela toca vários elementos da produção. E um desses elementos que a administração da produção toca é o planejamento e controle da produção, que existe uma disciplina específica para ela nos cursos de engenharia, chamada PCP, e que é basicamente uma área, um departamento que vai processar, deixa eu marcar aqui para a gente entender, vai ser um processador de informações, ou seja, ele vai coletar o PCP, a área do PCP vai coletar todas as informações, e a partir dessa coleta de informações, o PCP vai direcionar a empresa, a organização, para que execute os seus processos. Por isso que a gente diz que o PCP é um processador de informações.
porque é a partir desse processamento de informações que ele vai estabelecer o controle do processo. Esse controle do processo é porque a gente diz que o PCP é o cérebro de uma empresa. O órgão ou a área, o departamento que vai fazer com que a empresa funcione de acordo com as informações que ele obtém. Isso é interessante, pessoal, porque no nosso primeiro encontro nós falamos sobre recursos, né? Recursos físicos e recursos humanos. E é importante dizer que o PCP ele vai fazer com que esses recursos físicos e humanos e o recurso monetário investido, eles tenham o melhor aproveitamento. Por isso que a gente diz que o PCP maximiza o aproveitamento dos recursos, porque ele vai fazer com que a empresa trabalhe ou atue diante daquilo que ela precisa, do que precisa ser feito. Parece até simples, parece até óbvio, mas é algo que as empresas têm uma certa dificuldade de entender. É saber do que precisa ser feito e fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso que o PCP tem essa função. Porque na produção há muitos desafios. O que é que vai ser produzido, quando vai ser produzido, quanto vai custar, quantidade que eu preciso fazer. Tudo isso são perguntas que o PCP, através das suas ferramentas, precisam responder. Ora, se eu tenho uma empresa fabrica 3 tipos de produto, eu preciso saber quais são os produtos que eu preciso fazer, porque eu preciso atender um pedido de um cliente que me foi feito. Então, por isso que é muito importante o PCP atuar nessa área como o grande organizador do processo. Não existe PCP, pessoal, sem planejamento. Então, o planejamento precisa acontecer para que a indústria, eu estou falando indústria, mas pode ser qualquer empresa, consiga cumprir a sua programação. E aí a gente cai naquela imagem, naquele desenho que nós sempre falamos. Nós temos uma entrada, nós temos um processo de entrada, e aí vai entrar matéria-prima, vai entrar clientes, vai entrar informações. Essas informações elas serão processadas. Esse processo vai gerar um resultado, né? Ou seja, será um produto ou um serviço realizado, feito. E depois que esse resultado acontecer, ele vai ter um feedback, ou seja, vou dar um retorno para saber se aquilo que saiu, ou seja, se o resultado que aconteceu, ele foi o esperado. Que eu vou dizer, ó, aquele bolo que tu me mandou estava muito doce, ou aquele sabor que tu mandou eu não queria, eu queria outro sabor. Esse feedback é importante, porque esse feedback serve de elemento para alimentar novamente essa entrada para que agora o novo processo baseado com informações obtidas com este feedback, com este retorno, ele aconteça melhor. Observa que não tem fim, né, pessoal? A gente está sempre fazendo, refazendo, aprimorando dentro daquela lógica de melhoria contínua, tá? A gente vai estar sempre melhorando os processos. O nosso papel é sempre melhorar os processos. Quando a gente fala de planejamento, é importante a gente
entender que existem basicamente três possibilidades. Nós temos os planejamentos a longo prazo, que aí tem um olhar mais estratégico, ou seja, é aquele planejamento que vai olhar para o futuro, que vai entender como é que o mercado está se comportando, quais são as perspectivas, como é que, para onde esse mercado caminha, e a partir daí, esse planejamento a longo prazo, que nós chamamos de planejamento estratégico, ele é elaborado. No planejamento a médio prazo, que também é chamado de planejamento tático, eu vou pegar essas informações elaboradas pelo planejamento estratégico e a partir daí eu vou começar a avaliar aquilo que precisa ser feito, que demanda de fabricação eu preciso fazer. E aí eu vou ter um plano mestre de produção e a partir desse plano mestre eu vou começar a pensar nos sistemas de produção que vão atender este plano mestre. Então eu saio do primeiro, saio desse planejamento estratégico, vou para um planejamento considerado de médio prazo, que nós chamamos de planejamento tático, e por fim nós chegamos ao planejamento de curto prazo, que é também chamado de planejamento operacional. E esse planejamento operacional ele vai transformar aquilo que foi feito lá na origem no planejamento estratégico e que foi desmembrado no planejamento tático em ações. Eu costumo dizer que o planejamento a curto prazo, ou também chamado de planejamento operacional, é que quem transforma o sonho pensado lá no planejamento estratégico em realidade. Então, nós da área é que vamos transformar aquilo que está no papel em ações práticas. E aí eu vou executar a minha programação de produção, vou ver se o que eu tenho em casa eu consigo fazer, vou alterar se for necessário, vou olhar para caso ocorra algum imprevisto. Todos esses elementos estão relacionados com o planejamento operacional. Ainda caminhando um pouco sobre planejamento, a gente observa aqui, a relação que há entre os planejamentos e os elementos que compõem este planejamento. Então aqui eu tenho os prazos, se for de longo prazo, médio prazo e curto prazo. A programação, ou seja, o que é que precisa acontecer, que atividades eu preciso realizar, e aqui os objetivos. No longo prazo, eu vou trabalhar com a previsão de vendas, né? Eu vou estudar o mercado, vou avaliar no mercado o que é que de fato precisa ser feito, e quanto precisa ser feito, e para quem precisa ser feito. Isso no longo prazo. Eu também tenho que analisar se a empresa que eu trabalho, se a empresa que eu estou atuando, ela tem capacidade produtiva, ou seja, será que a quantidade que eu estou prevendo eu consigo fazer? Se eu só tenho a capacidade de fazer 10 bolos por dia, ou seja, no mês, considerando 30 dias, são 300 bolos, mas na minha previsão de vendas eu coloquei 400. Ora, como é que eu vou organizar, como é que eu vou gerenciar esses 100 bolos a mais que eu não tenho capacidade de fazer? Tudo isso entra na minha previsão de capacidade produtiva. Eu vou investir numa máquina ou vou aumentar a mão de obra? O que é que eu pretendo fazer? E assim isso vai desdobrando até chegar no curto prazo, que é, como eu tinha falado anteriormente, que é a parte operacional,
que vai de fato vender o produto, né? A área comercial vende o produto e a área da produção vai fazer aquilo que foi vendido. Observe que para cada etapa existe um olhar, né? Ou um direcionamento diferente. Ainda falando sobre planejamento, no planejamento estratégico, a elaboração de um plano de produção de longo prazo, com a expectativa de venda, capacidade produtiva e uma coisa muito importante que eu não falei anteriormente, recursos financeiros. Será que a minha empresa, vai ter condições de arcar financeiramente com tudo que eu estou prevendo que ela faça? Talvez, pessoal, não. Talvez a área financeira fez, eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso que você está pensando, não. A gente vai ter que tomar um empréstimo. Aí uma decisão, o planejamento estratégico, contrair o empréstimo ou não. Porque os recursos financeiros disponíveis, eles não conseguem pagar tudo que o planejamento estratégico está pensando em fazer. Imagina que eu quero dobrar a minha capacidade produtiva. Eu faço 100, mas eu quero fazer 200. Eu vou ter que fazer investimento, eu vou ter que comprar máquina, eu vou ter que ampliar a mão de obra. Isso tudo requer recursos, né? E aí, não necessariamente eu vou ter esse recurso financeiro disponível para isso. No plano mestre de produção, há uma definição de médio prazo a partir do plano estratégico, ou seja, o plano estratégico envia informações para o plano mestre de produção. O plano mestre de produção vai avaliar os recursos produtivos, ou seja, o que eu tenho em casa dá para fazer? Será que tem algum gargalo, ou seja, será que tem algum ponto de estrangulamento do processo? Um exemplo, se eu tenho se eu faço bolo em casa para vender e eu só tenho um forno, esse forno é meu gargalo, porque por mais que eu produza massa para fazer um bolo, mas eu só consigo assar um bolo por vez. Então, o forno é o meu gargalo, é o meu ponto de estrangulamento, é onde a minha capacidade produtiva se limita porque eu só tenho um equipamento. Ah, então eu vou aumentar, então vou ter que investir e comprar outro forno. Depois do plano mestre da produção, eu vou desdobrar na minha programação da produção, que aí é que ela vai dizer o que é que eu vou fabricar, o que é que eu vou fabricar, de que forma eu vou fabricar, se eu preciso comprar alguma coisa, se eu vou montar alguma coisa. Tudo isso são elementos que estão relacionados com a minha programação da produção. Caminhando um pouco mais, a gente tem o que nós chamamos de planejamento da produção, que alguns autores dividem esse planejamento da produção em três elementos, que são planejamento do projeto do produto, que é pensar no produto que vai atender especificamente à necessidade do consumidor. Existe uma disciplina chamada projeto do produto que só trabalha com isso, tá? Então, é uma disciplina específica que vai falar sobre concepção e criação de novos produtos. Eu tenho também o projeto do processo, ou seja, como eu vou fazer esse produto. Como eu vou transformar essa matéria-prima para que o produto de fato aconteça. A gente fala que eu preciso estudar o tipo do produto que eu vou fazer, eu preciso estudar como eu vou fazer, que é o projeto de processo. Imagina numa cozinha, o projeto do processo é como eu vou preparar esse bolo. O projeto do produto é vou criar
um novo sabor de bolo, um novo tipo de bolo. Isso é o projeto do produto. O projeto de processo é: vou agora pensar como eu vou fazer esse novo bolo. E temos também no planejamento da produção qual a quantidade desse bolo que eu vou fazer. E aí, baseado nessa quantidade, eu vou definir e eu vou dimensionar a minha capacidade produtiva. Se esse bolo é um bolo que demora mais para fazer, é um bolo que requer uma técnica diferente, consequentemente, é um bolo que tem um processo produtivo específico, eu vou ter que redimensionar a minha capacidade produtiva. Estou usando o exemplo do bolo porque fica mais fácil para a gente aproximar a teoria com a prática, tá? E aí eu vou planejar a minha produção baseada nesses 3 pontos. Para programar, eu vou ver a minha necessidade de produtos, que é o ponto de partida da programação. E aqui eu vou ver o quanto e, sobretudo, pessoal, quando. Porque se eu tenho um contrato de venda com um cliente, esse cliente vai me dizer para quando ele quer. Quer esse produto para daqui a tantos dias. E eu que me comprometer com aquele cliente, eu vou dizer a ele que vou entregar no prazo que ele me pediu. Então eu vou dizer o quando, quanto e quando. Para isso eu vou olhar os pedidos que eu tenho, né? As encomendas que eu tenho. Depois eu vou calcular o quanto de material eu preciso. A gente fala esse cálculo de necessidade de material. E aí eu vou ver, ó, para fazer esse bolo, eu vou precisar quanto de farinha, quanto de leite, quanto de açúcar. Ou seja, eu vou calcular as necessidades de material, que é basicamente, pessoal, pegar a receita do bolo e ver para cada bolo quanto eu vou gastar. E aí eu vou definir prazo e vou ajustar caso seja necessário. Porque eu tenho uma data de entrega e eu tenho um tempo de processamento. Eu vou fazer esse casamento para ver se aquela minha data de entrega eu consigo atender diante do tempo de processamento daquele produto. E aí eu vou realizar a que a gente chama de liberação das ordens, que aí é o planejamento de curto prazo, ou seja, eu vou dizer o que é que precisa ser feito, quando precisa ser feito, o que é que vai começar pelo quê, o que é que não começa agora, começa depois. Depois eu vou controlar, que é acompanhar a produção para saber se aquilo que eu disse que era para ser feito está sendo feito. Em outras palavras, estou fazendo um bolo e eu vou controlar se aquelas etapas do bolo estão acontecendo conforme previsto. E aí eu vou comparando aquilo que eu disse que precisava fazer com o que de fato está sendo feito. E aí eu vou fazendo as correções caso seja necessário. Estou dando um exemplo, pessoal, sempre relacionando com bolo, porque fica mais fácil para a gente entender e também para entender que isso é uma tarefa que aparentemente é simples, mas que envolve uma complexidade de uma empresa, por exemplo, com várias áreas. Então, eu tenho que entrar em contato com o pessoal de recursos humanos, que, por exemplo, estou precisando contratar mais mão de obra. Recurso humano, eu preciso contratar mais 10 pessoas. Vou envolver o financeiro, porque se eu vou contratar mais 10 pessoas, é mais um investimento que eu preciso fazer. E aí eu preciso saber se o financeiro tem condições de pagar o salário dessas 10 pessoas. Talvez ele diga que não, eu só consigo pagar 5. Então, eu vou ter que fazer uma reprogramação. E aí eu vou fazer uma correção para saber se com 5 eu consigo atender os meus clientes.
Se eu não conseguir atender, eu vou dizer, ó, pessoal, com essa quantidade de pessoas, eu não consigo atender. Eu vou ter que abrir, por exemplo, um novo turno de trabalho. Ah, eu tenho que abrir o turno da noite agora. Só que o turno da noite tem um custo maior. Financeiro, eu tenho condições de abrir um turno da noite, o financeiro vai fazer o cálculo, vai saber se tem condições de pagar este valor. Se não, eu tenho que voltar para a diretoria e dizer, ó, esse plano que vocês fizeram a gente não consegue atender porque está faltando recurso financeiro. Aí a diretoria vai tomar a decisão ou não de investir e de fazer um empréstimo, por exemplo. Estão entendendo que é tudo conectado. Se eu mexo num setor, esse setor vai impactar em outro e assim sucessivamente. Por isso que o PCP ele é um concentrador de informações. Ele precisa receber essas informações porque a programação que ele faz é baseada naquilo que foi mandado para ele. Se isso mudou, o PCP precisa ser informado para que ele faça uma reprogramação. Se eu tenho uma fábrica de bolo, se eu faço bolo e eu descubro que o meu que vai faltar gás na minha casa, como é que eu vou fazer um bolo? Então eu sou PCP, eu vou ter que reprogramar a minha produção para essa nova realidade que é a falta de gás. Esse é um exemplo simples de como a gente precisa alimentar o PCP com informações. E o PCP também atua fortemente nos sistemas produtivos. E para cada tipo de sistema produtivo, o PCP vai ter um olhar específico. Ora, se o PCP vai trabalhar com o sistema contínuo, que é aquela produção mais simples, nenhuma variação de produto, alto volume, volume extremamente elevado, por exemplo, uma, uma indústria do setor primário, produção de energia ou indústria de petróleo, o PCP vai atuar. Se o meu sistema é de produção em massa, e aí eu posso pensar em indústria do automotivo, indústria do setor de tecnologia, fabricante de TV, smartphone, computador, o PCP vai ter um olhar diferente. Para cada sistema produtivo, o PCP vai olhar de uma forma e vai atuar de uma forma. Ainda sobre sistemas produtivos, se o PCP vai atuar no sistema de produção em lotes, vai ter um outro olhar também. O sistema de produção em lote, pessoal, é um sistema que fabrica uma quantidade X de determinado produto e aí depois muda para outro produto. A gente diz que é um sistema de produção em lote. Ou então ele vai atuar no sistema sob encomenda, que aí é diferente. O sistema sob encomenda é: eu recebo o pedido, esse produto é específico e eu vou fazer aquele produto de acordo com aquelas características. Eu posso comparar o sistema sob encomendas, por exemplo, com a costureira que vai fazer um vestido de noiva, por exemplo. Aquele vestido de noiva, em tese, é único, porque vai ter as medidas específicas daquela noiva. A gente diz que é um sistema produtivo sob encomenda. Observe que quando a gente fala de sistema produtivo e de produção, ele não está relacionado apenas e tão somente a uma indústria. Uma farmácia é um sistema produtivo, um supermercado é um sistema produtivo, uma lanchonete é um sistema produtivo, uma costureira é um sistema produtivo, uma manicure é um sistema produtivo, um salão de beleza é um sistema produtivo, um hospital é um sistema produtivo. Ou seja, quando a gente fala de sistema produtivo, a gente está abrangendo toda e qualquer operação que ocorra. E aí, pensando nisso, é importante que a gente tenha
algumas ferramentas de medição de desempenho. O que seria isso? Ora, se eu estou fabricando algo, eu preciso saber como este algo está sendo produzido. Porque eu preciso olhar para esse algo como um número, ou como uma taxa, ou como uma medição. Eu vou avaliar essa medição de desempenho porque a gente vive num cenário extremamente competitivo. Então eu preciso obter esses resultados para saber se esta medição está de acordo com a meta da empresa. Então eu vou fabricar exatamente o que foi proposto dentro do projeto, utilizar o mínimo de recurso necessário dentro do prazo determinado. E aí uma das ferramentas é a ferramenta que nós chamamos de OEE, que é uma ferramenta de desempenho, de medição de desempenho. Desculpa. E aí essa ferramenta ela vai levar em consideração o que é que foi fabricado, o que foi fabricado, que prazo foi esse, como é que foi a eficiência baseada nos recursos. Será que eu fabriquei dentro do prazo, mas eu consumi mais do que era previsto? Ou seja, o meu planejamento realizado anteriormente, ele não foi controlado. E aí eu vou procurar entender o que é que aconteceu nesse sentido. E aí, ainda sobre medição de desempenho, Taylor lá atrás, e depois Frank Gilbert, eles começaram a olhar e estudar a lógica produtiva de uma empresa ou de várias empresas. E aí, ele, pensando nisso, ele diz: eu preciso agora estudar o tempo e o movimento daquelas atividades. E aí surgiu o estudo de tempo e movimento, que é um tema, pessoal, criado lá atrás, né? Mas que é uma abordagem técnica científica que vai analisar detalhadamente cada operação e vai dizer, ó, para fazer essa operação, eu vou levar tanto tempo. Para fazer esta outra operação, eu levo mais tanto tempo. Ou seja, eu vou olhar para cada atividade que o operário faz, que o operador faz, e vou calcular quanto tempo ele leva. Por que é importante a gente fazer isso? Porque eu preciso saber o somatório total para fazer um produto X, quanto tempo eu levo. Então, o que é que eu faço? Eu pego o processo, fraciono esse processo em etapas e vou estudando para, primeiro, entender o tempo que eu levo e, segundo, para estudar de que forma eu consigo fazer aquela etapa em menor tempo. É um trabalho incansável, porque eu vou estar sempre estudando, eu vou estar sempre observando, eu vou estar sempre vendo os problemas existentes, vendo os operadores trabalhando e, sobretudo, eu tenho que considerar o mínimo esforço possível. Então, no estudo de tempo e movimento, o operador é o centro do processo. Então, a partir dele, eu vou fazer com que eu consiga entender a lógica de produção. E aí, olha que interessante, quando a gente fala de estudo de
estudo de tempos e movimento, essa área se relaciona com várias outras, por exemplo, se relaciona com a engenharia de processos. Porque se eu estou estudando o tempo e o movimento daquele operário, eu preciso entender como os equipamentos influenciam nele, como o processo de produção também influencia nele. Então, no estudo de tempos e movimentos, também eu levo em consideração a engenharia de processo. Eu também levo em consideração o projeto de trabalho, ou seja, dadas as pessoas que vão movimentar durante a execução do trabalho, como é que eu imaginei que aconteceria este trabalho. Eu vou avaliar as tarefas e o movimento do operador junto ao equipamento. A gente chama isso de projeto de trabalho. E também eu vou avaliar o aspecto ergonômico. Ergonomia também é uma disciplina específica que trata, que estuda, melhor dizendo, o homem o operário, o ser humano no seu ambiente de trabalho. Como ele se adapta ao trabalho. No passado era o homem que precisava se adaptar ao trabalho. Hoje é o trabalho que tem que se adaptar ao homem. E aí vai levar em consideração fisiologia, anatomia, aspectos psicológicos do operador, vai ver se aquela sala que ele trabalha é quente, é fria ou não, vai ver se existe algum impedimento técnico para que ele execute o seu trabalho. Tudo isso é levado em consideração na ergonomia. E aí um exemplo que a gente chama de estudo de movimento simultâneo. No material de vocês existem um passo a passo de como analisar esse tempo de movimento. Eu estou só mostrando a vocês que existem e que ele acontece e é estudado dessa forma, que a gente chama, partindo de uma linha de montagem, a gente vai analisar se é melhor a gente colocar o produto a ser transformado dessa forma ou dessa forma, porque qual das duas a gente tem uma redução no tempo de produção. É sempre assim, minha gente, a moeda da produção é o tempo. Quanto mais quanto mais eu consigo fazer em menos tempo possível, porque quanto mais tempo eu levar, mais caro, entre aspas, esse produto fica. E aí eu preciso reduzir esse tempo ao máximo. E aí, essa ferramenta OEE, que a gente chama de Overall Equipment Effectiveness, é uma ferramenta que tem uma utilização bastante utilizado pelo sistema Toyota de produção. Ela trata como eu vou ver a eficiência global dos equipamentos. Também existe uma disciplina de manutenção que vai falar um pouco sobre essa manutenção do sistema Toyota. Ela utiliza uma filosofia TPM, que é uma filosofia de produção, tá? E ela tem um papel de apresentar, ou de, melhor dizendo, de monitorar os equipamentos para que esses resultados sejam utilizados no futuro para a melhoria do processo. É sempre assim, pessoal. Eu vou medir algo e esse algo que eu vou medir,
eu vou analisar para saber se essa medição de fato está acontecendo. Então, eu vou medir e vou comparar com o mercado. Será que a minha eficiência está melhor ou está pior que o mercado? Às vezes, eu já estou no nível de excelência tão elevado que eu sou uma referência na área, mas eu preciso fazer esse benchmark, ou seja, eu preciso fazer essa análise para saber se aquilo que eu estou executando de fato está sendo considerado algo positivo. Eu também vou analisar a manutenção, por exemplo, vamos imaginar que o forno que eu faço o bolo, ele quebrou. E aí eu vou analisar o tempo de inatividade do equipamento. Poxa, um forno parado numa fábrica que faz bolo é algo bastante crítico. E aí eu vou analisar os resultados para poder alterar a minha programação, já que a minha análise viu que aquele equipamento ficou parado. E aí eu vou identificar, como eu tinha falado anteriormente, ó, os gargalos, os pontos onde a minha produção se estrangula. Se eu tenho uma área que é muito crítica, se essa área ela constantemente para, isso pode ser considerado um gargalo. E aí eu vou ter que analisar esse gargalo para saber de que forma eu consigo atuar para que não interfira, ou pelo menos que a interferência seja a menor possível dentro do meu processo produtivo. Claro que isso é estudado, isso é pensado, e o OEE apresenta 6 perdas principais que se relacionam aos indicadores, ou seja, quando eu estou aplicando o OEE e no livro de vocês, no material disponível de vocês, existe um exemplo prático, aliás, mais de um exemplo prático falando sobre isso, eu vou analisar 6 perdas que são paradas não programadas, ou seja, algo que aconteceu e que não estava previsto. Por exemplo, faltou energia, parada não programada. E aí as máquinas param e eu vou ter que reprogramar. Eu posso ter também uma parada para regulagem. A máquina desalinhou, a máquina teve um problema, eu tive que parar para regular, para ajustar. Eu posso ter uma parada por ociosidade, ou seja, não tinha o que fazer e aí a máquina ficou lá parada. A gente chama disso parada por ociosidade. Eu posso ter também uma análise da velocidade. O que é isso? A minha máquina diz que faz 10 peças por hora, mas eu não consigo atingir essas 10 peças por hora, eu só consigo fazer 9. Aí eu vou ter que parar e vou ter que estudar a máquina para saber o que de fato está acontecendo para que eu não consiga cumprir, por exemplo, essas 10 peças que eu disse que ia cumprir. A gente chama isso de parada por velocidade. Eu também tenho uma coisa muito importante que é a análise da qualidade. Também existe uma disciplina específica para qualidade, ou seja, não adianta eu estar fazendo produto, eu estar fabricando algo e esse algo está saindo com defeito. Ou seja, eu estou fabricando produtos defeituosos que, consequentemente, não serão utilizados. E aí eu estou tendo um prejuízo porque eu estou gastando tempo, energia e material para fazer algo que não será vendido. E a gente tem a chamada perda por startup. O que é isso? É, por exemplo, quando uma máquina está parada, eu preciso dar início a ela, a gente diz dar o start nela, e aí dar o start nela também é uma perda, porque leva um tempo até que ela se
ela se reequilibre e, e eu consiga fazer produtos de qualidade. Aí a gente tem uma imagem aqui, pessoal, que facilita esse nosso entendimento. Ó. E aí a disponibilidade do equipamento eu vou considerar em relação a paradas não programadas, regulagem, qualidade, ou seja, estou fazendo bem ou não aquilo que eu me propus a fazer. Estou fazendo rápido ou estou com a máquina parada sem fazer nada. Então o OEE vai analisar disponibilidade, qualidade e performance. São esses três elementos baseados nessa ferramenta. E aí a gente vai entrar no nosso último conteúdo, que é falar um pouco sobre o sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção surgiu basicamente em 1930. A família é a família Toyoda, com D de dado, mas só que este nome Toyoda em japonês é um nome que não traz uma boa sorte, e aí eles trocaram D pelo T de tatu e aí ficou Toyota, tá? O Japão precisava se reestruturar, seu processo industrial estava passando por muitas dificuldades financeiras, estruturais, e aí uma família Toyota, que fabricava roupas, fabricava tecido, melhor dizendo, resolveu que iria começar a fabricar automóveis, ou seja, eu saí de uma fábrica de tecidos para uma fábrica de automóveis. Não é um negócio muito simples, porque não tem nada a ver com fabricar tecidos, mas a família disse que ia começar a fazer, e aí surgiu o sistema Toyota de produção, que foi, no primeiro momento, bastante desacreditado, porque invertia um pouco a lógica de produção, já que à época existia Henry Ford, né, que fazia o processo de produção em massa, e aí o sistema Toyota de produção vem exatamente na contramão dessa lógica de produção em massa. E aí, a partir dessa quebra de paradigma, surgiu o sistema Toyota de produção, que falava em perdas, que era algo que naquela época não era nem levado em consideração, porque eu estou falando, pessoal, da década de 40, tá? E, antes da Segunda Guerra Mundial e pós Segunda Guerra Mundial, porque existia uma abundância de mão de obra e de matéria-prima. Então, o sistema Toyota de produção começou a olhar e começou a entender quais são as atividades que agregam valor ao processo. Ou seja, eu só vou fazer algo que vai agregar valor ou que vai modificar aquele produto. Se essa atividade que eu vou fazer ela não agrega valor e não modifica o produto, eu não faço, porque isso é considerado um desperdício. E aí, ainda sobre o sistema Toyota, ele pensava em atividades auxiliares, ou seja, são as atividades que não vão processar, mas que vão auxiliar as atividades que agregam valor. Então ele dividia dentro do seu processo também, e é chamar as atividades desnecessárias, ou seja, eu não vou fazer aquilo que eu não preciso fazer para não investir um recurso para algo que não existe. Então eu não vou fazer. Então eu só vou fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Por isso que eles tinham esse foco forte em agregação de valor. Se eu não posso agregar valor a esse processo, eu não vou fazer.
os pilares do sistema Toyota, ou seja, como é que o sistema Toyota se moldou. Observe, pessoal, que esse desenho aqui, muitos chamam de a casa do sistema Toyota, né? E o que seria isso? Seria uma forma de entender como o sistema Toyota pensa. Então, ele é apoiado sobre dois pilares, que é o Just in Time e o Jidoka. Vou falar daqui a pouquinho. A gente tem na parte superior, ou seja, no comando, o cliente. Então, o sistema Toyota tem um foco total no cliente. Sem o cliente, o processo não acontece. Eu vou levar em consideração também. Eu também vou levar em consideração os o custo baixo, a alta qualidade e o menor lead time, ou seja, o menor tempo de entrega. E no centro do processo está quem faz, que é o operário ou operador. Ele é que é a pessoa mais importante dentro do sistema Toyota, porque é ele responsável por fazer o produto. E aí, pessoal, a gente está falando de automóvel, mas o sistema Toyota ele é difundido no mundo todo, tá? Não só na parte de produção, da parte de automotiva, perdão. Então, hoje o sistema Toyota ele acontece em vários ambientes, em vários espaços. Quando a gente fala do sistema Toyota de produção, e esse sistema Toyota de produção é apoiado em dois pilares. O pilar, desculpa, Just in Time é o pilar que diz disponibilizar recurso no tempo adequado, nem mais nem menos. Se eu preciso de 3, são 3. Se eu preciso de 4, são 4. Esse é a lógica do sistema Just in Time. E o pilar Jidoka, que é utilização de máquinas na produção, mas com o monitoramento humano. A máquina vai produzir, mas é o olhar do homem, é o olhar do operador, o olhar de quem sabe o que está fazendo, que vai controlar, que vai monitorar. Ainda falando sobre o sistema Toyota, o pilar Jidoka vai identificar as falhas e a anormalidade, vai parar o sistema se identificar que aquilo não está bom, porque não vou fazer algo que esteja ruim. Vou parar o meu compartilhamento, vou voltar porque deu uma travada aqui, tá? Vou compartilhar novamente. Agora. E vou buscar as razões das falhas, que nós chamamos de causa raiz. Causa raiz é o que é que na origem aconteceu para que aquele problema tenha de fato ocorrido. Existe uma diferença entre automação e autonomação. A automação é implantar máquinas e equipamentos e a autonomação é acrescentar o fator humano nesse processo. A gente chama isso de autonomação. Sem o fator humano, a gente não consegue evoluir segundo a lógica do sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção trabalha com atividades que só agregam valor. Essa palavra em inglês não, desculpa, algumas palavras em japonês, tá?
A palavra perda em japonês quer dizer muda. Olha que interessante. Então, quando a gente está perdendo algo para o Japão, a gente tem que mudar. Muda. Então, o sistema Toyota trabalha exatamente com essa lógica de não desperdiçar nada. E as 7 perdas fundamentais do sistema Toyota é perda por superprodução, fiz demais, fiz antes, movimentei sem necessário, transporte, processamento em si, perda porque está movimentando para um lado e para o outro, perda por espera, porque está esperando, perda porque fiz errado e perda porque fiz e guardei. O sistema Toyota combate fortemente a geração de estoques em qualquer etapa do processo. Ainda sobre o sistema Toyota, já falei do sistema Just in Time, que vai analisar defeitos, vai modificar o tempo de início de produção, vai combater estoques, vai combater as quebras, ou seja, as falhas, e vai reduzir o tempo de produção, que a gente chama de lead time. Uma ferramenta muito importante do sistema Toyota é a ferramenta de Kanban. Kanban quer dizer uma ferramenta de visualizar aquilo que precisa ser feito. É uma sinalização entre o cliente e o fornecedor. Quando a gente fala de Kanban, a gente está falando de algo que é visível. Então, acho que eu coloquei aqui uma imagem. Um cartão Kanban, por exemplo. Eu vou dizer, você precisa fazer tanto disso, tanto daquilo, no tempo aqui, porque isso vai para o cliente X, por exemplo. Isso é um Kanban. Aqui outro exemplo do quadro de Kanban, que a gente utiliza a mesma lógica dos sinais de trânsito. O verde não precisa fazer, amarelo é preciso produzir e vermelho está faltando. Corra para fazer. O objetivo do Kanban é controle visual, claro, eliminação de perdas, fortemente. Só vou fazer aquilo que precisa ser feito, nem mais nem menos. Regra do Kanban: o Kanban deve ser usado para adaptar-se à produção. O Kanban tem que ser mínimo. O processo cliente retira do processo fornecedor somente o necessário. No Kanban eu vou dizer aquilo que precisa ser feito, a quantidade que precisa ser feita e quando precisa ser feito. Também é uma característica do Kanban. Bom, pessoal, esse era o nosso resumo de hoje. Falamos um pouco sobre sistema de produção, falamos também sobre medição de desempenho e finalizamos com produção enxuta. Falamos um pouco sobre o sistema Toyota de produção e a importância desse sistema, ou a mudança de lógica do sistema Toyota de produção face ao sistema de produção em massa. Queria agradecer a presença de nossa aluna Lumena e nossa aluna Jéssica, que está aqui conosco nessa gravação. Desejo a vocês bons estudos e nos encontraremos no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu, Jéssica. Obrigado pela presença.